para se lançarem ao mar, descobrirem novas terras e aterrorizarem as já existentes, os vikings conseguiram um tremendo avanço na engenharia náutica do seu tempo. Como os outros povos dominantes, antes de qualquer ousadia era preciso descobrir um meio seguro, mais avançado, para então se lançar ao mar. Este meio dos vikings foi o drakkar, o mais famoso navio de guerra que construíram. Prazer, meu nome é Vinícius Soares e estamos no canal Viajante do Tempo. Quem eram os vikings e onde habitavam? Em geral, camponeses, artesãos, metalúrgicos, que durante meses de verão participaram de explorações, algumas delas explorações de guerra. Eram muito mais sofisticados do que a caricatura que seus inimigos fizeram deles. Eram distribuídos no que se convencionou chamar de terras vikings, Dinamarca, Noruega e Suécia, que não eram unidades políticas distintas e bem definidos durante o período viking. O que hoje conhecemos por Escandinávia era onde eles moravam. A geografia local ajudou a torná-los, assim como os nautas portugueses, um povo do mar. Seu pedaço de terra era cercado pelo mar, o Atlântico e o Mar do Norte a oeste, o Báltico e o Golfo da Bótnia a leste. Em 1066, seus descendentes normandos subiram ao trono da Inglaterra, estendendo os reinos nórdicos dos Bálticos ao Canal da Mancha. Navegantes audaciosos inventaram os barcos mais eficientes da Idade Média, o longboat, o barco longo, em referência à sua forma longa e estreita, verdadeira obra-prima da engenharia náutica. Como eles viajam até a América, onde chegaram quase 500 anos antes de Colombo, e o Oriente Médio, fazem comércio com a pirataria, entre muitas sacadas dos vikings, o grande problema era as grandes viagens e como eles iam guardar a comida. Como mantê-la fresca, onde armazená-la, não caberia tudo nos barcos, seria impossível. Mas eles descobriram a rota de migração de um peixe e navegaram sempre em cima dos vastos cardumes de peixes que mudaram o mundo, os famosos bacalhaus. Agora você se pergunta como os vikings conseguiram construir os melhores navios da época. Segundo a historiadora Sylvestre Le Magnier, os cavalos eram derrubados a machadadas e transformados em taubas aparadas. Os carpinteiros montavam primeiro a polpa, depois a proa e só depois as laterais, de modo que cada uma ficasse escavalada sobre a parte superior da borda precedente, sendo fixadas com rebites de ferro, e os intervalos preenchidos com estopa, resina ou linóleo, que hoje é conhecido como calafete. A técnica conhecida como escama de peixe, no Brasil usava-se o termo casco trincado. O leme natural não passava de uma ripa de madeira fixada por um eixo na parte traseira do lado direito do navio. O mastro fixado em uma sólida viga no fundo da embarcação usava uma única vela, fosse quadrada, fosse triangular, prendia de uma grande verga perpendicular ao mastro. Ela era controlada à mão pelo homem, que também manobrava o leme. O drakkar, a máquina de guerra dos vikings, surgiu no século IX. Tinha um comprimento de média de 28 metros, largura de 3 metros, a velocidade de até de 12 nós, equivale a 22 km por hora. Excelente para a época dos mares tempestuosos em que navegava. Em média tinha 32 remos, 16 de cada lado, além da vela. O drakkar tinha pouco calado, que permitia que entrasse por rios bem secos e que não encalhasse facilmente nas praias. Eram feitos de toras de cavalo e poderiam levar até 40 tripulantes. Seu nome deriva de uma cabeça de dragão, esculpida em madeira, colocada na proa da embarcação para aterrorizar os inimigos. Não foram os primeiros a usar artimanha. Os feiticeiros já faziam desde antes de Cristo. Com eles se expandiram da Groenlândia até o Mar Negro. Também existiam outros navios vikings. Segundo Evan Handgren, a experiência viking em construção naval logo levou à evolução de outros tipos de navios. Entre eles, havia navios de carregamento oceânico, o Knarr, que facilitava redes comerciais distantes à colonização da Islândia, a Groenlândia e a América. O Knarr era o maior e mais largo em relação ao comprimento e tinha apenas um número limitado de remos para ajudar com manobras em canais estreitos. Os barcos anteriores aos vikings, alguns registros históricos mostravam como eram os barcos anteriores aos dos vikings e já eram relativamente parecidos. A proa dupla era uma das características que se manteve como a prova ao relevo encontrada na ilha sueca da Groenlândia, do século VIII. As expedições guerreiras, chefes escandinavos, ricos e bastantes para construir grandes barcos, recrutavam os fazendeiros para saquear a costa próxima. Eles chamavam essa prática de viking, que significa pirataria.
Seus ataques espalhavam terror por toda a Europa. Senhor, livrai-nos da fúria dos homens do norte. Era uma prece comum nas missas do primeiro milênio. Entre os séculos 8 e 9 d.C., estabeleceram um circuito de relações comerciais, de conquista e de colonização, que desde onde hoje é o Iraque até o Canadá. Durante esses 3 séculos, exploradores da região correspondente à atual Suécia cruzaram o continente europeu pelos rios russos e fundaram o primeiro estado russo, cujo capital era Kiev, e chegaram até a Ásia. Atacaram e saquearam Constantinopla, atazanaram de tal forma Paris que o rei Carlos, o Simples, deu uma faixa de terra na costa noroeste do país ao chefe dos vikings, Rolo, em troca de proteção. Ela seria conhecida como Normândia. Navegadores noruegueses fundaram colônias na América. Saqueadores dinamarqueses conquistaram terra na Europa e nas Ilhas Britânicas. A era viking começa convencionalmente com o célebre ataque ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, em 793. A história clássica dos povos nórdicos é dividida em 2 momentos. A primeira era viking, século 9 e 10, teve o início com saques e incursões hostis. O auge desse período foi a colonização da Islândia, em 860, a primeira incursão no Mediterrâneo, em 859, e o estabelecimento do Principado de Kiev, em 860. A segunda era viking, século 10 e 11, foi marcada pela conversão definitiva da Islândia para o cristianismo, no ano 1000, e a Batalha de Hás, em 1066, tornando-se o principal marco do desfecho da era viking. Há quem considere decisiva para a história inglesa a Batalha do Hás. Significou a normanização à força da Inglaterra. Segundo a mesma fonte, a Batalha de Hás foi o pivô da Guerra dos 100 Anos, batalha travada na ladeira de uma colina que mudou a geopolítica do continente e impôs derrotas anglo-saxônicas, tornando-se Guilherme I o Conquistador. Existe também uma nova teoria sobre a navegação viking. O New York Times publicou a matéria interessante em abril de 2018. Abre-se uma nova teoria sobre a navegação de longo curso dos vikings. O texto dizia que os vikings não tinham bússolas magnéticas e não tinha como se livrar de grandes extensões de nuvens pesadas ou neblinas que dificultavam a navegação pelo sol. A maneira como os exploradores atravessaram o mar aberto durante esses tempos é um mistério que há muitos cativos estudiosos. Existe uma nova hipótese para a navegação. As sagas gnósticas referem-se a uma sunstone, uma pedra do sol, que tinha propriedades especiais quando apontava para o céu. Em 1977, um arqueólogo dinamarquês, Thorkild Hanskou, propôs que esses cristais revelavam padrões distintos de luz no céu, causando polarização que existe mesmo em tempos nublados ou quando o sol se põe abaixo do horizonte. O jornal diz que nenhum desses cristais foi achado em sítios vikings, mas um cristal de calcita foi descoberto no naufrágio de um navio de guerra britânico a partir de 1500, indicando que poderia ter sido uma ferramenta conhecida por navegadores oceânicos avançados. Um estudo publicado na Royal Society of Science avança essa ideia, sugerindo que os vikings tinham uma grande chance de chegar a um destino como a Groenlândia em dias nublados ou de neblina, se usassem pedras do sol e as verificassem pelo menos a cada 3 horas. Em 2014, um grupo de pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, insinuou que um artefato medieval chamado Disco Unartok fazia parte de uma bússola solar que os vikings usavam em conjunção com as Sunstones. Dr. Orvarts, um dos pesquisadores, explicou que os vikings podem ter calibrado cristais em dias de sol e então usaram para navegar em dias cinzentos, mas a prova ainda está por vir. Para tirarem a dúvida, uma viagem está prevista. Os pesquisadores pretendem fazer uma viagem de ida e volta entre a Noruega e a Groenlândia, navegada pela bússola solar e pelos solários. Enquanto a prova não vem, ficamos com a rota de bacalhaus como opção. Os vikings também faziam grandes comércios, já que eles viajavam muito. Eles tinham âmbar, marfim de moça, peles que trocavam com outros povos por seda, vidro, aço para as espadas, prata bruta e cunhado que derretiam e usavam em trabalhos de ourivesaria. Então, se gostaram do vídeo, galera, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço.